Pronto, pronto. Agora sim, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live oficial de treinamento do nosso sábado, onde sábado é dia de treinamento e dia de grande festa aí de reconhecimento. Estou vendo aqui muita gente com câmera aberta aí, seu Luiz Lourenço, que é o nosso grande líder aqui, Ivaldo, Alaí, Lídia, nosso líder Adriano, que está aqui nos ajudando aí, ó, João, né, de São Paulo, Gerson, que saudade, nosso mega líder de Cuiabá, o Gilmar Dias aqui junto com a gente, Araújo, Maria Angélica, Luiz Gomes, Adão, gente, a Dilma, Osmar, Joanino, olha aí, Rubens também, Alan Teles, ou seja, Maria, Henrique, Luiz, ou seja, gente muito conectado. Eu vi aqui, olha lá, do outro lado aqui conectado, Jane, Estumano, Mãe, Sargento de Lima e muito mais. Dando tempo aqui para começar. Para quem não me conhece, sou Jennifer Estumano, faço parte aqui do sistema de treinamento da nossa BLC, onde nós vamos compartilhar informações muito ricas aqui com vocês. Então, ó, vou compartilhar a tela. Eu gostaria de saber antes se todo mundo está me ouvindo bem, da onde você é, direitinho. Aí digite, por favor, 10, que a gente já vai começar. Gente aqui falando no chat, que legal, olha aí, 10, que bom que todos estão ouvindo muito bem. E vamos começar, vamos treinar. Quando nós treinamos, nós ficamos bons. E quando nós ficamos bons em algo aí, nós temos sucesso. E o sucesso, nós temos crescimento. E assim, realizamos as nossas metas, nossos objetivos, os nossos sonhos. Então, ó, que bom que todos estão ouvindo muito bem. Eu vou compartilhar a nossa tela de treinamento aqui. É 1, 2, 3. Compartilhando. Olha aqui. Todos estão vendo? Tá ok? Aqui, ó, seu Luiz Lourenço, estou vendo aqui na tela. Adriano, sim, ok. Nós vamos falar hoje, gente, de um tema muito importante para aquelas pessoas, para todos nós que queremos obter sucesso na nossa vida. Então, autorresponsabilidade é um tema muito interessante que impactou a minha vida. Desde quando eu entendi sobre autorresponsabilidade, eu comecei a ter sucesso, eu comecei a prosperar, eu comecei a tirar todas as crenças limitantes que me impediam de crescer. E eu achava que bastava eu ser uma menina do bem, bastava ser uma mulher trabalhadora, bastava eu ter alguma formação acadêmica, que bastava eu ser uma pessoa honesta, que isso era o suficiente em relação, e isso que era o suficiente para poder eu ter resultados extraordinários. Mas quando nós entendemos que nós devemos assumir o controle, né, da nossa vida, ou seja, assumir a autorresponsabilidade, tudo mudou. E é isso que eu quero falar um pouco sobre o treinamento de hoje. Mas antes de começar o treinamento, gente, eu quero aqui compartilhar uma alegria imensa nesse dia, que é falar, né, desse treinamento, mas também esse mês de junho é o mês que eu completo 3 anos aí no início do sistema BLC, ou seja, como apresentadora, como quando eu comecei essa minha trajetória aqui, desde 2021, né, onde foi a minha primeira apresentação, onde eu quero agradecer imensamente a nossa linha ascendente, o Oscar de Carlos, que há 3 anos me deu a oportunidade de começar a falar sobre o projeto, apresentando o plano, fazendo treinamentos aqui. E nesse mês, agora de junho, gente, agora dia 26 de junho, completo 3 anos de sistema BLC, para justamente abençoar um canal para abençoar a vida de todas nós. Então, eu quero mensurar a minha gratidão aqui. E nós vamos agora para o nosso treinamento. E antes de começar o nosso treinamento, eu gostaria de fazer um acordo com vocês. Bora fazer um acordo aqui? Jennifer, como é esse acordo? É simples.
tudo o que você já aprendeu até hoje em relação a tudo sobre a sua trajetória te trouxe até aqui. Então, todo o resultado que você conquistou durante a sua vida te trouxe até aqui. Os resultados, as frustrações, as conquistas ou a falta da conquista que você conseguiu no decorrer da sua vida te trouxe até aqui. Para isso, para você alcançar o extraordinário, para você alcançar o seu objetivo e a sua meta a partir de agora, você precisa ter outros tipos de conhecimento, outros tipos de ambiência, outros tipos de conteúdo para levar você até onde você quer chegar. E eu vou aqui pedir, fazer um acordo e vou ilustrar para vocês aqui algo bem legal para vocês entenderem mais ou menos do que eu quero falar nessa tarde, nessa noite aqui. E aí eu vou ilustrar para vocês aqui pegando, ó, você tá vendo aqui um copo? Vou baixar aqui mais, ó. Olha esse copo aqui. Vocês conseguem ver? Ó, vou puxar mais para cá. Conseguem ver esse copo? Ok, seu Luiz? Tá conseguindo ver? Aí todo mundo tá conseguindo ver? Vou baixar aqui porque eu quero que você se concentre nesse copo. Porque o que é esse copo? Esse copo nada mais é, gente, que a nossa vida. Ó, a nossa vida, a nossa experiência, a nossa trajetória, tudo que a gente conquistou até hoje, isso aqui, ó, a nossa vida. E dentro da nossa vida, em relação, a gente vai ter altos e baixos, a gente vai criar crenças limitantes, a gente vai ter resultados. E eu vou colocar e ilustrar todo o conhecimento, ó, aqui, ó, colocando aqui para vocês. Vocês conseguem ver? Ó, vou colocar aqui, ó, uma pitada de crenças, de fracasso, de informações, de tudo que você construiu até hoje na sua vida, ó. E vou mexer aqui, isso aqui é a sua vida. Ó, mexer, mexer, mexer. E toda a informação que você tem até hoje, toda a informação, tudo que você tem de conhecimento, tudo que você tem de trajetória, te trouxe até aqui, né? Mas isso não significa que todo esse conhecimento vai te ajudar a levar você aonde você quer chegar. E como eu mudo isso? Eu mudo isso quando eu abro o meu coração, quando eu abro a minha vida para novos conhecimentos, para as novas oportunidades que a vida nos oferece. Então, ó, tá aqui a sua vida. E como é que isso acontece? Quando você começa a encher, ó, tem uma garrafa aqui, e isso acontece, ó, quando você começa a ter mais conhecimento, você consegue trocar aquelas crenças todas que você tinha, tudo aquilo que muitas das vezes impedia o seu crescimento, você consegue aí transformar as suas crenças, a sua comunicação, você consegue mudar os seus resultados quando você tem consciência de que você precisa mudar. Ó, olha aí, ó, quanto mais você muda, mais você muda as crenças limitantes dentro de você. Olha que legal! Gente, olha que maravilha! Então, é isso que eu quero mostrar um pouco para vocês nesse nosso treinamento. Deixa eu colocar aqui para o lado, deixa eu voltar aqui a tela. É isso que eu quero mostrar um pouco para vocês nessa tarde. Quero que você abra o seu coração para pegar novos conhecimentos, pegar sacadas, viradas de chaves para você prosperar. Então, deixe o celular, deixe a televisão, desligue a televisão, pegue papel e caneta, anote tudo, aprenda, porque assim você vai entender o que você precisa mudar para poder, a partir de hoje, começar a trilhar uma jornada aí de sucesso. Então, ok o acordo? Ok? Então, ó, ok o acordo aí? Então, vamos continuar. Gente, tudo que eu vou falar, a base do nosso treinamento é desse livro, O Poder da Autorresponsabilidade, é de um PhD, um grande treinador na área
de desenvolvimento humano, de negócio, de inteligência emocional. É uma das maiores escolas em relação ao que tem da América Latina. Então, são bases fundamentadas. Então, é algo que eu consegui aplicar, estou aplicando, eu aprendi a aplicar na minha vida e eu compartilho com todas vocês, porque é algo que é transformador, que a gente pode. Então, eu aconselho, aqui a gente vai fazer um resumo, vou falar alguns desses tópicos, mas eu aconselho vocês a lerem esse livro, porque vai fazer total diferença na sua vida. Esse livro é do Paulo Vieira, tem um PhD aí muito conhecido, né, que trabalha nessa área de inteligência emocional, negócios, treinamentos, enfim. E vamos lá continuar. E vamos começar aqui a falar um pouco sobre isso. Deixa eu só tirar aqui a câmera de cima. Você já percebeu que as nossas vidas podem ser entendidas, podem ser comparadas com a navegação de um barco? Por que, Jennifer? Porque a nossa vida pode ser comparada com uma navegação de um barco. Alguém pode me dizer? Por favor, aí, deixa eu abrir o chat aqui para mim, para eu interagir com vocês. Cadê o chat? Abrir aqui com vocês. Aqui, ó. Por que a nossa vida pode ser aí comparada, pode ser ilustrada? Deixa eu colocar para cá. Prontinho. Por que a nossa vida pode ser em relação ilustrada? Porque o barco nada mais é o quê? O barco nada mais é o quê, gente? As nossas vidas. O barco nada mais é que as nossas vidas, né? E quando nós entendemos que o barco ele pode ser, ele é as nossas vidas, que a gente está dentro, a gente está dentro desse barco, e esse barco ele representa nada mais, nada menos que a situação das nossas vidas, a situação das nossas vidas. E se o barco representa a situação das nossas vidas, aonde queremos chegar, né, é o nosso destino, né? Aonde queremos chegar é os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então, estou ilustrando aqui para vocês que a situação da nossa vida é o barco aonde nós se encontramos, os sonhos e os objetivos é o destino aonde nós queremos chegar. Né? E é claro que, né, a gente não tem o controle de todos os fatores em relação ao que acontece na nossa vida, né, como as correntezas, como os ventos, como as tempestades, a gente não tem controle. Mas se você não assumir o controle desse barco e ficar à deriva, o que é que deixar as circunstâncias comandarem a sua navegação, comandarem o seu barco, é praticamente impossível de você conseguir chegar aonde você quer chegar. Então, gente, a gente precisa ter o controle do nosso barco, das nossas vidas, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas deixam o barco levarem, tem aquela música, aquele trecho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e aí elas não conseguem ter sucesso, elas não conseguem prosseguir, e aí elas começam a dizer o quê? Né? Que são vítimas do acontecimento, vivem criticando o mundo inteiro, culpam os outros pelas suas situações, mas isso resolve alguma coisa, gente? Diz aí para mim, isso resolve alguma coisa? Não. Digite aí, eu quero que você interaja, isso não resolve, porque o fato é que elas estão mais próximas, o fato é que elas estão mais próximas cada vez mais do que do naufrágio e não conquistar a terra firme, ou seja, não conquistar os seus objetivos. Então, muitas das vezes a gente, quando já está no meio da tempestade, talvez você, muitas das vezes, tem que o quê? No navio, tenha que arrumar um mapa,
ou seja, um direcionamento, ajustar as velas, enfrentar a tempestade, alterar rotas e até mesmo, se for necessário, no caso de emergência, remar. Ou seja, todas essas circunstâncias, tudo isso em relação faz com que a gente toma o controle, né? Ou seja, o direcionamento da nossa vida. E além disso, você vai aprender a admirar o oceano e amar a jornada para poder a viagem, ou seja, a nossa trajetória ser cada vez melhor, né? Então, vou passar, deixa eu só aqui. Então é assim, ajusta o mapa, vê aí reme, coloque bússola, coloque tudo que você precisar em relação para ajustar ao destino, para poder a gente ter sucesso na nossa vida. Essa ilustração, essa imagem nada mais é que isso. A gente ter o controle da nossa vida, do nosso barco, das nossas direções. Por quê? Porque culpar o outro, colocar a culpa em alguém é muito fácil. E com isso a gente não tem a autoconsciência de saber que nós mesmos mudamos, só nós, ou seja, nós não conseguimos mudar as pessoas e muito menos as circunstâncias. Então, bora lá. Bora continuar aqui para você entender. Então, a única, deixa eu só fechar aqui. Essa é a única maneira de chegar à terra firme. Você precisa ter autorresponsabilidade com a sua vida, com o seu barco e saber direcionar. E saber que depende somente de você e do seu posicionamento, da sua autorresponsabilidade para alcançar o que você quiser na sua vida. E vamos continuar aqui, né? E o que é autorresponsabilidade? Anota aí. Autorresponsabilidade nada mais é o entendimento de que você é o único no comando da sua vida. E se a sua vida não está onde você gostaria, você é o único responsável pelas ações, omissões, caminhos e escolhas. Vou recapitular aqui, Você é o único responsável pelas suas ações, omissões, caminhos e escolhas erradas. Ou seja, nada vai tirar de você a consequência ou das suas atitudes, ou falta de atitudes ou omissões, porque você deu muitas das vezes a alguém a direção da sua vida, ou deixou de dirigir, ou entregou para alguém, ou muitas das vezes não se responsabilizou. Isso se chama autorresponsabilidade. E para por aí, não. E a minha primeira pergunta da noite: como está a sua vida hoje? Como é que você está hoje fazendo uma reflexão? Você está onde você gostaria de estar? E se não está, por que ainda não alcançou os seus objetivos, as suas metas de vida? E foi uma das primeiras perguntas que eu fiz há uns anos atrás, há 4 anos atrás, quando eu saí da minha cidade do interior, vim para Belém do Pará, porque sou daqui, do estado do Pará, estudei, me formei em economia, pós-graduação, me especializei na área de projetos de economia, de projeto de viabilidade econômica de investimento, e trabalhava, gente, de domingo a domingo para bater metas, viajando todo o estado do Pará, né? E até fora, em outros estados vizinhos. E eu cheguei e falei, como está? Foi a reflexão de como está a minha vida hoje, né? Então, vi em relação que eu trabalhava muito no tradicional, não tinha o reconhecimento que eu merecia trabalhando todo, esgotava a minha saúde física, eu esgotava em relação
e o que eu ganhava não era proporcional ao tanto que eu trabalhava nos finais de semana, todos os dias, trazia trabalhos para fazer em casa, o que eu não conseguia fazer no escritório, ou seja, demandava muito esforço para um resultado não tão extraordinário. Com 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente consegue aí, né, se acomodar, a gente consegue se habituar nesse ritmo, mas com o passar dos anos aí, a gente começa a ficar estourado, a gente começa a ficar cansado desse estilo de vida. E aí o que acontece? É a hora de quê? De mudar, é hora de tomar alguma atitude, tomar alguma decisão para você começar a ter o controle dos seus resultados, da sua vida, da sua direção. Ou seja, se eu ficar doente, ou seja, é porque eu omiti algum tipo de atividade física, eu não priorizei, ou seja, se eu não ganhava tanto quanto eu gostaria, a culpa era quem que me sujeitava a esse sistema, a essa maneira. E quando a gente começa a procurar as oportunidades em relação, a gente começa a entender que nós temos merecimento, que nós podemos sim fazer algo de mais extraordinário na nossa vida. E, de fato, ter o controle da nossa vida financeira. Mas não para por aí. A gente já trabalha 10, 20, 30 anos no nosso tradicional, muitas das vezes. Fazemos tantas coisas em relação e com o conhecimento que nós temos, mas a gente, de fato, já alcançou o que impede em relação da gente chegar a patamares mais altos da nossa vida. E é isso que a autorresponsabilidade ela nos mostra. E tem 3 frases aqui bem interessantes que eu quero compartilhar com você desse autor. Ele fala de 3 verdades que a gente precisa aceitar para mudar. 3 verdades que você precisa aceitar para mudar. Senta aí e escreve. A primeira verdade que você precisa encarar é que cada um tem a vida que merece. Como, Jennifer? Eu estou numa situação muito difícil na minha vida, eu estou vendendo almoço para comprar a janta, eu não sei o que fazer, eu não sei, ou seja, cada um tem... Eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa honesta, e por que eu estou passando por essa situação? Porque você deixou que alguém conduzisse esse barco ou você omitiu o barco da sua vida. Ou seja, você não tomou a rédea e por isso, se você está nessa situação, é porque você merece. Jennifer, não, eu mereço muito mais do que isso, eu mereço ter uma vida próspera, eu mereço ter, mas a direção, as atitudes que você está tomando, os seus pensamentos, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, todas essas circunstâncias estão sendo alinhadas e direcionadas ao seu destino. Então, isso é... Quando eu ouvi essa frase, cada um tem a vida que merece, doeu tanto dentro de mim em relação... Porque eu sempre achei que eu merecia só o melhor. Mas não basta só merecer, tem que fazer por onde acontecer. E a segunda frase que ele fala, o autor, é: você só vive o que tolera. Você só vive o que tolera. Como assim, Jennifer? Isso me faz lembrar de uma história de um português onde tinha uma padaria, ele tinha uma padaria e todos os dias, gente, todos os dias um cachorro entrava nessa padaria e deitava naquele lugar dentro da padaria. E o português, seu Antônio, estava furioso, porque toda vez que abria a padaria, o cachorro entrava e deitava no mesmo lugar. E não adianta expulsar esse cachorro, não adiantava pegar a vassoura para tirar ele, porque ele sempre voltava e deitava sempre no mesmo lugar. E aí o seu Antônio teve uma ideia, sabe o que eu vou fazer? Uma tábua de pregos e vou deixar naquele lugar lá onde o cachorro deita. Olha aí. E pegou, fez uma tábua de prego, colocou pregos todos em pé e deixou aquela tábua lá onde aquele cachorro deitava todos os dias. E no dia seguinte, ele abre o estabelecimento, né? E quem vem? Quem vem? O cachorro. E ele deita em cima daquela tábua de prego.
lá, do mesmo jeito como ele fazia todos os santos dias. E os clientes entravam, saíam, e aquele cachorro chorava o tempo todo, chorava o tempo todo. E um cliente falou assim, mas seu Antônio, por que esse cachorro só vive chorando? Eu vejo aqui que ele tá chorando, eu tô aqui desde a hora que eu entrei até a hora que eu saí, esse cachorro tá chorando, tá aqui. E o que está acontecendo nesse cachorro? E o seu Antônio falou para ele, eu queria me livrar desse cachorro, só que o que aconteceu? Eu coloquei uma tábua de prego lá e ele está deitado em cima dessa tábua. E aí o cliente dele, mas seu Antônio, como é que o senhor fez isso? Isso está machucando esse cachorro, isso está ferindo, esse cachorro está fazendo mal para esse cachorro. E o senhor Antônio, com sábias palavras, falou, não tá não. Porque se tivesse realmente doendo, se tivesse realmente machucando, ele sairia de lá e levantaria e ia para um outro lugar. O que essa história nos conta e nos tira de lição é que muitas das vezes, se estamos na condição que nós estamos, é porque nós toleramos isso, nós aceitamos viver um dia após outro como se nossos sonhos não fossem a nossa prioridade, ou seja, se está difícil, se a dificuldade é muito grande, é porque nós toleramos. A partir do momento que nós entendemos e temos a nossa autoconsciência, que eu vou falar para você sobre esse passo todinho de como se livrar de tudo essas situações. E a partir do momento que tivermos autoconsciência de que essa vida a gente não quer mais tolerar, ou seja, que é tomar uma decisão em relação de mudança, aí sim nós mudamos. E a terceira verdade que o autor fala muito é que o que te trouxe até aqui não é o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Ou seja, as ferramentas, as habilidades que te trouxe até aqui, nesse exato momento da tua vida, não são elas que vai levar você para o próximo nível da sua vida, ou seja, para viver uma vida extraordinária. Então, se eu mereço a vida que eu tenho, se eu estou tolerando as circunstâncias da vida e eu não estou feliz com essa circunstância, e se eu estou com as informações e eu preciso mudar para poder chegar, o que a gente precisa fazer? Tudo o que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Desculpas não resolvem nada. Desculpas não resolvem nada. Então, qual é a historinha que muitas das vezes nós contamos para nós mesmos sobre a nossa real situação? Você precisa entender que a sua situação de vida é fruto das suas ações, pensamentos e crenças. Você precisa entender que as suas decisões de vida ou as suas situações de vida é fruto das suas ações, dos seus pensamentos ou das suas crenças. Ou você se colocou ou você permitiu que os outros o colocassem na situação em que você está com esse naviozinho assim, à deriva, ou seja, afundando. Então, você tendo essa consciência, ou seja, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas crenças, muitas das vezes impedem da gente entender que é a nossa autorresponsabilidade. E um exemplo aqui bem claro e muito típico é o quê? Não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, a culpa é do governo, a culpa é da minha chefe, do meu chefe, da minha chefa, a culpa é dos bancos que são juros. E quando nós colocamos a culpa em alguém, quer dizer que a gente está dando para essas pessoas o controle do nosso
a nossa embarcação. E quando nós entendemos que se eu estou na situação que eu estou, é porque eu preciso estudar mais sobre finanças, eu preciso aprender a fazer bons investimentos, eu preciso procurar novas oportunidades para aumentar a minha renda, eu preciso ser um profissional melhor, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso fazer atividade física, eu preciso, ou seja, quando nós entendemos que depende de nós em relação a tudo isso, a gente para de ter narrativas internas, ou seja, a gente para de dar desculpas. E as desculpas, todas as desculpas que existem é para justificar nossa falta de sucesso, as nossas inseguranças e as nossas falhas, os nossos erros. Então, bora lá continuar, porque tem bastante coisa aqui para compartilhar para vocês. Então, bora lá. Eu quero aqui falar um pouco sobre autoconsciência. Os resultados obtidos hoje, o que a gente tem hoje, nada mais é que espelho do que você tem feito. Nada mais é do que isso. O resultado. Então, se eu não tenho resultado hoje na minha vida, é porque eu não tenho feito nada para alcançar isso. O fato de a gente ter os olhos abertos não significa que a gente está acordado. Então, os resultados que a gente deseja é o que deveríamos fazer. Então, se nós não temos resultado no que gostaríamos, é porque nós não estamos fazendo o que precisa ser feito. Jennifer, como assim? Trazendo para o nosso negócio, e eu quero compartilhar com vocês, não adianta você querer ter resultado na empresa, você chegar ao nível 1, executivo ouro, nível 1, 2, 3, 4. Jennifer, eu quero muito. Eu sei que você deseja muito, mas se você não se conectar ao nosso sistema BLC, começar aí, ó, aprender com o Edilson Nardi, lá aí na palma das suas mãos pelo celular, fazer lista de nomes. Se você não tem uma lista de nomes, uma agenda, uma lista de nomes com os nomes das pessoas, não adianta, você estar se auto-sabotando, você está enganando a si mesmo. Se você não fizer contatos, aprender com o Carlos Alexandre, como contatar, como convidar, ou seja, se você não utilizar essas ferramentas a seu favor, nada acontece. Jennifer, se eu não apresentar plano, não vai acontecer. E se eu não fizer acompanhamento, aprender com o Adriano Santos, lá no nosso canal da nossa BLC, ou seja, nada acontece. E aprender a inícios, como iniciar o novo associado, aquela pessoa que você já cadastrou. Então, lá no sistema BLC, a gente tem toda a ferramenta para a gente ter sucesso. E se você, isso na palma da sua mão, ou seja, que você precisa apenas tirar aí 1 hora do seu tempo, gente. Pode estar lavando louça, pode estar indo dirigindo de casa para o trabalho, pode estar fazendo, ou seja, a partir do momento que você não se autoconscientizar de que você precisa começar a se conectar ao sistema BLC e aprender a colocar em prática as ferramentas, nada acontece. E a Jennifer, isso também, participar de eventos da nossa empresa, daqui a pouco, ou seja, participar das convenções que já aconteceram, né? Se você não participou, você ainda não assumiu o controle da sua vida. Está chegando a nossa próxima convenção, né? Na Colômbia, ou seja, se você não manifestar interesse para começar a aprender a direcionar a sua vida, a se conectar, daqui a pouco eu vou falar sobre conexão, pensamento, e sobre atitudes e sentimentos. Se você não está inserido, ou seja, algo que pode transformar a sua vida, é ilusão. Então, você precisa começar a ter a consciência de dar um primeiro passo para a transformação da sua vida. E vamos continuar. Isso aqui é só para vocês entenderem em relação à importância de a gente estar conectado ao nosso sistema BLC, de aprender, de tomar a decisão, de saber que não existe atalhos.
ou faz o que precisa ser feito, ou a gente vai continuar procrastinando e continuando tendo a vida que você merece, continuando tendo a vida de falta de resultado, ou seja, continuando vivendo um dia após outro e deixando o nosso barco à deriva. Então, é hora de se posicionar, é hora de tomar a direção. Ei, ninguém vai tomar a direção da tua vida. Você precisa tomar a direção da sua vida. Então, eu quero que você repita comigo. Repite comigo aqui juntos, todos juntos. Repita para você mesmo. Então, pare de contar historinha. Fala assim, ó. Então, pare de contar historinha. Se tiver alguém do teu lado, fala assim. Então, pare de contar historinha. Fale aí para você. Fale em relação. Pare de contar historinha. Por que, Jennifer, contar historinha? O que é contar historinha? Eu vou conceituar para vocês o que é contar historinha. Contar historinha nada mais é que são todas as narrativas de orgulho que dizemos ou pensamos que explicam, justificam ou tiram a responsabilidade dos nossos defeitos, insucessos e fracassos. E por isso nos impede de mudar. Então, ficar contando historinha é uma narrativa que a gente tem que ter orgulho de contar e dizemos, ou pensamos, ou internalizamos dentro da gente para explicar e justificar e tirar a responsabilidade de nós mesmos, né? Tirar a responsabilidade dos nossos defeitos, dos nossos insucessos e dos nossos fracassos. E por isso que quando a gente conta essa narrativa para nós, ou seja, a gente não muda, porque nunca vai ser a nossa culpa. Sempre vai ser a culpa de alguém. Sempre vai ser a culpa do A, do B, do C, do meu patrocinador. É por isso que eu não tenho resultado. A culpa é porque os investimentos ainda não saíram. A culpa é do presidente, porque ele tem que olhar dessa maneira e não é dessa maneira. A culpa é do Oscar, a culpa é da Jennifer, a culpa é de todo mundo e menos de nós. E eu quero mostrar para vocês algumas das historinhas que a gente sempre vê no dia a dia e eu quero que você comece a entender e ter autoconsciência da sua e das minhas atitudes aqui. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver aqui se eu consigo baixar aqui para me ler para vocês. Olha umas historinhas aqui que sempre a gente vê. Foi a crise que quebrou a minha empresa na pandemia. Quem ouviu essa história aí? Quem? Levanta aí a mão. Quem ouviu essa história? Quem viu? Quem viu? Né? Foi a crise que quebrou a minha empresa. Gente, bora lá. E a gente conta essa história aí, ó. Foi a crise que quebrou a minha empresa. Qual é a verdade disso? É que eu fui relapso, despreparado, amador, irresponsável, acomodado. Eu não me capacitei para esse momento, para superar as crises, não contratei pessoas incompetentes, e essa é a verdade. Mas falar que foi a crise, que foi o governo, que foi todas essas circunstâncias, conforta o meu coração e a minha família vai falar, ó, coitado dele. Meus familiares vão falar assim, ó, meus familiares não vão me criticar, né? Não vão querer criticar e terão peninha de mim. E qual é a consequência disso, de não assumir essa autorresponsabilidade? Vai acontecer tudo de novo, porque vai fazer tudo de novo. Qualquer vendaval que aconteça na sua empresa, qualquer erro, tudo vai levar aos erros e ao fracasso outra vez. Por quê? Porque você não mudou, você não teve a consciência de mudar. Gente, é duro ouvir isso, mas é a verdade e é a única maneira da gente termos consciência de mudança, porque é a mudança que vai transformar as nossas vidas. Olha outra mentira aqui que muita gente, né? Muita gente aqui, eu tenho certeza que aqui quem está nessa live não faz isso, né? Nós somos aí focados. Foi o outro carro que freou bruscamente e por isso eu bati atrás, né? Foi ele, porque se ele não tivesse freado bruscamente, jamais eu bateria atrás. Qual é a verdade disso? Fui eu que estava no celular, distraído, e estava chovendo e eu estava em alta velocidade.
Só que eu vou falar isso para mim mesmo? Não, eu não vou criar essa narrativa, não. Eu vou falar, ó, ninguém me culpará pelos feridos, pelos prejuízos, ainda serei a vítima desse irresponsável. E qual é a consequência? Vai continuar causando dor, vai continuar causando acidente, vai continuar machucando as pessoas por onde passar. Então, quando nós não temos essa... Olha aí, gente, qual é a outra mentira aqui para a gente encerrar? Para vocês entenderem um pouco sobre as narrativas internas, as historinhas que nós contamos para nós mesmos, né? Ó, foi o meu chefe que não ia com a minha cara, eu era bonzinho, mas mesmo assim ele me demitiu. Esse meu chefe não vale nada, esse meu chefe não adianta ele ficar todo o tempo querendo em cima de mim, querendo sempre me demitir, procurando desculpas, procurando minhas falhas. E qual é a verdade disso? Era que eu não produzia. Chegava atrasado, criava muitas das vezes confusões, faltava sempre que podia. Só que eu vou falar isso para o meu cônjuge, para meu esposo, para minha esposa? Não, ele vai falar, olha, meu cônjuge vai falar, olha, não, para não me criticar, o que eu vou falar? Para ter peninha de mim. Não, é culpa dele, é ele que é assim, é ele que não gostava de mim, eu era tão bonzinho. Ou seja, para justamente não ter avaliação, não ser criticado e para as pessoas terem peninha, né, de mim. E qual é a consequência disso? Vai fazer tudo de novo e será um eterno fracasso profissional. Então, são essas narrativas que muitas das vezes nós contamos. E eu quero perguntar, a segunda pergunta nessa noite, quais são as narrativas internas que você está falando para você, né, que está fazendo com que você não tenha sucesso? Por que mudar se a responsabilidade não é minha? Ah, eu não emagreço, sabe por quê? Porque o meu metabolismo que é lento. Então, meu querido, vai fazer atividade para esse metabolismo aí melhorar, né? Foi a crise que quebrou a minha empresa. Foi o chefe que não ia com a minha cara, por isso que ele me demitiu. A culpa da separação foi do meu marido, foi da minha esposa. Por que mudar se são os outros que fazem tudo errado? Então, começar a ter autoconsciência das nossas atitudes e começar a reconhecer os nossos erros nos ajuda a entendermos que precisamos de evoluir, precisamos mudar cada vez mais. Gente, é muito duro ouvir isso, mas é o necessário para poder a gente entender e a gente escalar a nossa vida de sucesso, para a gente poder ter os resultados extraordinários. Deixa eu só voltar aqui na tela, porque... Só um minutinho. Deu um erro aqui, só um minutinho. Para poder termos os resultados que a gente merece. Ó, para poder a gente escalar a nossa jornada, o tempo ele está passando, o dinheiro tem, só não tem no nosso bolso, não tem no seu bolso em relação... Por quê? Porque nós não procuramos em relação com metas e objetivos a alcançar. Se muitos estão tendo resultado e eu não, quem é a culpa? É nossa. Se a gente... Muitas pessoas estão fechando o negócio, associando, chegando à liderança, fazendo as coisas acontecerem na sua vida, e se eu não, é alguma coisa, alguma rota que nós precisamos mudar, alguns desafios que a gente precisa enfrentar, ou a gente tem que remar, ou a gente tem que procurar uma bússola, ou a gente tem que procurar a forma em relação que a gente pode, em relação... possamos crescer nas nossas vidas e ter esse resultado que a gente precisa e ser um profissional extraordinário no nosso negócio. E bora lá, gente. Já entendi, Jennifer, já entendi sobre o que é autorresponsabilidade. Eu já entendi que se eu estou onde eu estou é porque eu deixei as coisas acontecerem.
E o que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer para mudar essa realidade? Como eu posso fazer isso? Agora, gente, anota isso. Como plantamos nossos resultados? Através da autorresponsabilidade. Anota aí, comportamentos e comunicação, e eu vou explicar um pouco para vocês sobre isso, e o tempo está estouradíssimo, mas a gente vai falar um pouco rápido sobre isso. Pensamentos, sentimentos. Então, 3 coisas aí que são extremamente importantes que a gente vai falar sobre como mudar toda a nossa trajetória, como mudar, plantar resultados através da autorresponsabilidade. E anota essa palavra aí para você pesquisar. Metanoia. Metanoia. O que é metanoia, Jennifer? Anota essa palavra aí, metanoia. Metanoia nada mais é que a transformação profunda da nossa mentalidade, maneira de ser, agir e de se comportar. Isso significa metanoia. Tá? Então, a gente precisa transformar profundamente a nossa mentalidade, principalmente as nossas crenças limitantes, maneira de ser, agir, de se comportar. E qual é a área da sua vida que você precisa de transformação? Escreva aí, escreva qual é a área da sua vida, Jennifer, na área financeira, ou qualquer área familiar, qualquer área da sua vida em relação, ou seja, que você precisa urgentemente transformar. Qual é a área da sua vida que você precisa que 2024 seja transformada, né? E para isso, eu vou dizer as 3 fórmulas, né, mágicas, né, para não falar, os 3 comportamentos ideais para que essa mudança aconteça. E isso aconteceu muito em relação na minha vida, né? E eu quero colocar aqui um texto bíblico para você entender sobre essa questão de mudança de mentalidade, de atitudes, de ações. Em Romanos 12, você que é cristão, que eu sei, ou seja, Romanos 12, 2 fala aqui, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a renovação do entendimento, gente, é importante para a gente poder ter uma vida abençoada, próspera. Então, Romanos 12, 2 fala muito sobre isso, e tem vários outros textos, vários outros textos bíblicos que falam sobre essa questão de renovar os nossos pensamentos, nossas atitudes e as nossas ações para poder, de fato, a gente alcançar os nossos objetivos. Então, anota essas 3 coisas aqui, gente, e a gente vai, daqui a pouquinho, finalizar. O que é que muda as nossas atitudes? O que é que muda a nossa maneira de agir? São 3 coisas: lugares, pessoas e informações. Lugares, pessoas e informações. É onde acontece a metanoia, né? Que é essa transformação profunda daquilo que a gente não quer ser e daquilo que a gente quer transformar. Por que, Jennifer, lugares? Vou explicar para vocês por que lugares. Porque quando a gente acessa um lugar novo, um lugar de qualidade, um lugar onde está alinhado, gente, o nosso objetivo, os nossos sonhos, as nossas metas, quando a gente acessa lugares semelhantes a isso, a gente vai começar a ter o quê? Experiências novas. E essas experiências, gente, vão nos dar uma memória, um pensamento renovado, e esses pensamentos e essas memórias, essas fotografias sequenciais na nossa cabeça vão começar a quebrar as nossas crenças limitantes, né? Eu tinha uma crença muito grande, achava que só rico... Tem muita gente que tem uma crença aqui, ó, ser rico é ser desonesto. É uma crença, né? O dinheiro é sujo. É uma crença limitante. Quando a gente tem essa crença, quando a gente vai ter dinheiro? Nunca, porque a gente tem essa crença. Ah, eu sou pobre, mas sou limpinho. Quem já ouviu falar isso, né? Ou seja, então crença, o dinheiro é sujo. O dinheiro, se os ricos têm dinheiro é porque roubam. São crenças que a gente vai adquirindo, ou seja, que impedem da gente ter dinheiro. Então, os homens são todos iguais.
Ou seja, é uma crença que vem lá da nossa vida, da nossa criação, que é outra coisa que daria um treinamento incrível falando sobre crenças limitantes. Ou seja, quando a gente acessa lugares novos, a gente começa a ter novas experiências, novas memórias e novas crenças. Jennifer, então o que quer dizer? Eu tenho que mudar de lugar? Sim. Gente, o ecossistema muda a gente. Como assim, Jennifer? Muda tudo. Se você estiver em um lugar onde não prospera, um lugar onde as pessoas em relação um lugar onde não seja um lugar onde você quer chegar dos seus objetivos, em lugares em relação que você não se conecte com pessoas em relação que você possa criar conexões, ou seja, tudo isso vai impedir o seu crescimento e o seu objetivo. Então, nesse momento, em que lugar você está? Você está aqui, ó, no treinamento, né? Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui num ambiente de negócio, mudando a sua mentalidade, se conectando com pessoas melhores ou iguais a vocês, adquirindo o quê? Informações que podem, em relação, mudar a sua vida, ou seja, mudar a sua trajetória. Então, os lugares são muito importantes. E falando um pouco também, lembrando sobre a questão das narrativas, quando você se faz de coitado e de vítima, você, você vai se vestir dessa narrativa, desse personagem. Ah, coitado, olha, não teve sucesso, e você vai, vestir essa narrativa em relação, ou seja, esse personagem. Mas quando você está em ambiente de sucesso, quando você está conectado com pessoas e tendo informações, você muda a sua narrativa. Você já começa a ter boas e melhores narrativas, e com isso um novo personagem está surgindo, ou seja, aquele homem de sucesso qual você quer ser, aquela mulher de sucesso que você quer se tornar. O lugar, ele tem esse poder. Então, se conecte em lugares que vai fazer você crescer, em lugares que vai trazer algo e acrescentar coisas boas para você. Não adianta, numa mesa de bar, com aqueles amigos que só querem beber, esse lugar é um lugar para você, de homem e de mulher de negócio? Não! Aquele lugar em relação em que só conversam coisas que não tem que conversar, são ambientes que não são de sucesso. É ambiente para você? Não. Então, quando você está em ambientes que não é para você, a sua narrativa, o seu personagem, aquela mulher de sucesso não tem como florescer. E se conectar com pessoas. Gente, o segundo é pessoas. Se conecte com pessoas que sejam melhores do que você. Porque essa conexão, ele gera contágio social. Então, não tem aquele ditado que nossa mãe sempre fala, me diz com que tu andas, que eu direi com quem tu és. É mais ou menos isso, gente. Ou seja, se você está com homens e mulheres de negócio, se você está se conectando em relação com pessoas que pensam em crescer, que pensam em evoluir, você vai ter esse contágio, você vai também, ou seja, nesse mesmo ritmo. Então, pessoas são extremamente importantes para o seu crescimento, se conectar com pessoas. E o terceiro, gente, é informação e conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, autoconhecimento, conhecimento do que você está tendo nesse exato momento. Jennifer, eu nunca não sabia o que era metanoia, eu não sabia que eu poderia mudar a minha vida em relação só acessando lugares diferentes, pessoas diferentes, informações. Sim, e é isso que vai com que você mude as suas experiências, as suas memórias e as suas crenças. E para finalizar, gente, já se passou 1 hora de tempo e tinha tanta coisa para compartilhar com vocês, mas mesmo assim, eu vou aqui falar, você sempre se tornará igual ou parecido com o lugar e as pessoas que mais convivem. Você sempre se tornará igual ou parecido com o lugar e as pessoas que mais convivem. Escolha com atenção e cuidado o seu ambiente, ou seja, o seu ecossistema. Então, isso faz total diferença na nossa vida.
E, gente, para a gente finalizar um pouco mais aqui, e por causa do horário, o Jim fala muito sobre isso, né, nos livros, e você é a média das 5 pessoas que mais passam tempo. Então, se a gente passa muito tempo em rede social, passa muito tempo conversando com o vizinho, conversando com aquelas pessoas em relação que não tem um foco e objetivo, a gente vai ser igual. Então, por isso que os treinamentos da nossa BLC, por isso que a apresentação está nas apresentações de plano, não são a mesma coisa. Cada dia você aprende algo novo, cada dia você vira uma chave, cada dia você adquire um conhecimento, você se conecta com pessoas e está em ambientes, ou seja, de prosperidade, e isso vai fazer total diferença para você, se vestir, ou seja, fazer o personagem de sucesso começar a florescer. Porque se você treinar, gente, você consegue se tornar. Então, gente, eu não sou ainda uma pessoa de sucesso como eu gostaria de ser. Treine isso, treine nos ambientes, treine com as pessoas e treine conhecimento para cada vez treinar e você se tornar essa pessoa que você gostaria de ser. E para finalizar, gente, aqui, vocês estão conseguindo ver? A comunicação, ele transforma o nosso pensamento, e o nosso pensamento gera esse sentimento, e a gente começa, com esse sentimento, conceituar novas crenças dentro da nossa vida, crenças de sucesso ou crenças de fracasso. É a gente que decide se a gente vai ter novas crenças ou se a gente vai, em relação a continuar a nossa vida da mesma maneira que nós estamos. Lembre-se que o que a gente tem de conhecimento hoje fez a gente chegar até aqui. Mas se nós queremos romper barreiras e ter resultados e ter sucesso na nossa vida, a gente precisa mudar essas crenças, a gente precisa mudar a nossa comunicação, consequentemente, vai mudar os nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos, nós mudamos nossos sentimentos, e o sentimento, gente, que está dentro de nós, começa a conceituar essas crenças para gerar um resultado extraordinário. Gente, tem tanta coisa, tem os mapas aqui de autoavaliação, muita coisa para a gente compartilhar, mas já deu o horário de treinamento, fica para uma próxima oportunidade, mas vou mandar alguns materiais para vocês começarem a entender e terem um controle da vida de vocês, porque só assim, gente, só assim a gente consegue, de fato, mudar a nossa realidade, mudar a nossa história e fazer as coisas acontecer. Então, muito obrigada. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês nesse exato momento. E esse vídeo é um resumo de tudo quanto eu falei, para vocês se conscientizarem, nós nos conscientizarmos, porque eu ainda estou no início de uma trajetória, tem muitas crenças que eu preciso quebrar, tem muitas barreiras em relação e entender que se eu estou onde eu estou, é por causa da minha responsabilidade, ou seja, eu que muitas das vezes não tenho focado ou não tenho tido o discernimento e atitudes certas em relação para as coisas acontecerem. E isso também acontece na sua vida, em todas as áreas da nossa vida, isso acontece. Então, o que eu desejo para vocês é muito sucesso, o que eu desejo para todos nós é pagar o preço, gente, a gente precisa pagar o preço, ou pagar o preço do sucesso ou pagar o preço do fracasso. A gente decide qual dos dois a gente quer pagar, né? Então, o do sucesso ou do fracasso, isso está nas nossas mãos e a escolha é totalmente nossa. Eu vou compartilhar com vocês agora um vídeo. Deixa eu só colocar aqui enquanto eu... Só um minutinho. Agora... Contínuo, o vídeo está pronto aqui. Eu quero compartilhar com vocês esse vídeo para vocês refletirem, que daqui a pouco nós vamos para a nossa festa de reconhecimento aqui. Só um minutinho. Eu errei ontem, eu errei hoje e eu vou errar amanhã. Todos temos fracassos e decepções. Não vai ser fácil, mas quem disse que seria?
Se teve dias de sol e noites nubladas, não importa. A terra gira, as pessoas mudam, tudo muda. Recomeçar quando se erra, levantar-se quando se cai. É preciso saber a hora de nascer de novo. Hoje eu acordei e só me passou isso pela minha cabeça. Meu sonho e tudo que precisarei enfrentar para alcançá-lo é difícil. Não é algo para um mero ser humano. Não é só querer, é dar o melhor de si a cada dia. E durante quanto tempo? A vida inteira. Eu quero isso para minha vida e vou correr atrás. Isso já faz parte de quem eu sou. Você não precisa de respostas, você precisa de perguntas. O que eu quero, como eu quero, quando eu quero, por que eu quero. O que tem feito além de existir? O que faria se soubesse que hoje pode ser o seu último suspiro? Chega de culpar o mundo, de culpar os outros. Assuma seu papel, assuma sua responsabilidade. Quando queremos realmente, nada, nem ninguém pode nos parar. Olha, alguns vão te olhar de alto a baixo e te reprovar. Outros vão ficar só a te observar. E tem aqueles que, mesmo que sejas pequeno, vão em você acreditar. E mais do que todos. Deus sabe que você não é obra do acaso. Sabe que você tem potencial para brilhar. E muito. A vida é feita de momentos bons e ruins. Aceite isso, você não é o único que sofre. Você não é o único que passa dificuldade. Você não é o único que chora. Os problemas, as barreiras, as dificuldades só são ultrapassadas e derrubadas por nós mesmos. Se você não tiver fé, se você não erguer a cabeça e lutar, ninguém fará isso por você. Chega de reclamar da vida, chega de reclamar que não consegue, chega de ser negativo, chega de achar que não pode, chega de desistir. Eu sei que às vezes fica difícil, sei que às vezes demora, sei também que você já tentou, mas por que vai desistir? Você não precisa desistir, você não precisa recuar. Existe grandeza em você. E você tem que aprender a controlar as críticas de fora e as críticas de dentro. O caminho vai ser longo. Eu não vou parar. Eu vou persistir, eu vou lutar. Vou chegar onde eu quero. Vou viver meu sonho. E ninguém vai me impedir isso. A nossa verdadeira missão é motivar você. Nos ajude. Se inscreva no canal, compartilhe esse... Então, gente, como eu estava falando, tudo depende de você. Depende da sua escolha, depende de você para mudar a sua realidade e transformar a sua vida. Não é o fim, não. É só o começo da sua jornada de transbordo, de mudança e das suas crenças, das suas atitudes, dos seus resultados. Tudo está nas tuas mãos, para mudar tudo isso e fazer as coisas, acontecerem com você. Então, assim, gente, eu me despeço de vocês em relação, e eu espero que tenha tocado no coração de cada um de vocês em relação de buscar, de fato, a mudança que você precisa para você ter o resultado que você precisa, porque o veículo a gente já tem na mão, só basta a gente termos a autorresponsabilidade em relação de saber que esse veículo sozinho, ele não vai transformar as nossas vidas se não tivermos as nossas atitudes e mudarmos tudo que precisa ser mudado para poder alcançarmos a nossa realidade. Então, gente, encerra aqui, nosso treinamento, a primeira parte do nosso treinamento, né? Interromper gravação. Las naciones fueron testigos del renacer de una comunidad que hoy enciende una luz por las libertades de la humanidad. Libertad que ha sido sembrada por líderes forjados en principios y valores que han ido de la excelencia a la grandeza, inspirando los nuevos profesionales del presente. Hoy, unidos están dispuestos a trascender y dejar un legado que genere un impacto socioeconómico en las naciones. La comunidad entiende que unida con lazos de amor y fe, es la única y verdadera forma de construir
grandes transformaciones. Business Leadership Community. Prepárate para vivir la convención que transformará tu historia. Hoy es el inicio de un nuevo ciclo, una etapa de unión de voluntades. Bienvenidos a United, edificando un nuevo comienzo por un mundo mejor. Convención Internacional PLC, Bogotá, Colombia, 2024. Unidos, somos uno. Te esperamos.